Olá, Indomáveis! Estamos ao vivo e hoje mais um Gamoney Talk, onde a gente vai entender o grande motivo de você continuar pobre. E o tema é: por isso você ainda é pobre. Nós teremos um convidado sensacional, que é o Paulo Bento. E hoje a gente vai trazer muita coisa legal, então já chega dando seu like, já chega curtindo, porque vai ser, como sempre, espetacular. Grande Paulo Bento já chegou na área e uma salva de palmas para ele. Senhoras e senhores, Paulo Bento. Boa noite, boa noite, boa noite, Luiz Gamonal. Olá, noite, querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Você está me vendo bem? Estou te vendo e estou te ouvindo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Perfeito, então. Hoje, mais uma entrevista deliciosa que nós vamos ter no Gamoney Talk, que o intuito é falar sobre dinheiro, sobre riqueza e tudo que a pessoa precisa para ter sucesso financeiro. E hoje a gente vai entender por que algumas pessoas ainda estão pobres, né? Então, para a gente já começar chegando, primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem é Paulo Bento? Maravilha, eu amo responder essa pergunta. É um ser que habita um corpo do Paulo Bento, que é um ser obcecado em desenvolvimento espiritual, em crescimento, em se tornar melhor a cada dia. Aprendo todos os dias aí com os tombos que a vida me proporciona e que eu, pela minha capacidade de influência, atraí isso também. E isso é fantástico, porque a cada caos vai evidenciando o caráter. Então eu aprendo todos os dias aí com esses tombos aí, com essas dificuldades, nessas indas e vindas aí. Desde um pai suicida, desde abuso sexual, desde problemas na infância, desde câncer. Perdi o lado direito do corpo, aprendi a escrever com a mão esquerda, aprendi a chutar com a perna esquerda, hoje sou canhoto. E isso me fez com que eu deixasse de realizar o meu grande sonho, que era ser jogador de futebol, para que eu pudesse ser um grande empresário e me desenvolver várias pessoas aí no mundo inteiro. Então, quer dizer, eu tenho uma grande missão nesse mundo aí, que é realmente ajudar pessoas aí a fazer o que eu fiz na vida, que é uma leitura positiva sobre as adversidades que apareceram no meu caminho. Então, criei um método fantástico, que é como transformar a dor em método. Como transformar a dor em método. E isso tem feito realmente com que várias e várias pessoas tenham conquistado aí alguns milhões de reais. Porque quando ele descobriu o segredo, né, a gente viu muito o The Secret, o segredo. O segredo está na história. O segredo está na história. Então, cada um tem dois tipos de história: history e story. Então, quer dizer, o americano ele tem muito claro isso, né? Então, muito claro. Então, muda a sua história. Mudar a sua história é entender a sua história atual, a sua história do passado, por exemplo, um pai suicida, e evidenciar isso na sua história do presente. Qual é a história do presente? Então, quer dizer, a minha história representa o quanto eu perdoei, o quanto eu aceitei, o quanto eu entendi do meu passado. Então é aqui que nós começamos o assunto de abundância de riqueza. Então o pobre está cheio de dor, cheio de complexos, cheio de dificuldades, não tem tempo nem de ganhar dinheiro. Porque ele está pagando tanta dívida moral, intelectual e do passado, que não tem tempo nem de ficar rico, né? Então e é isso aqui que nós vamos falar hoje. Mestre Gamonal, boa noite. Boa noite, maravilha. E qual é o problema específico que você quer resolver no mundo? Uma das coisas que, para mim, fez uma diferença muito grande, eu sempre falo para os meus alunos, não pergunte para o seu filho o que ele quer ser quando crescer. Pergunte para ele qual o problema ele quer resolver no mundo. E qual é o problema que você quer resolver especificamente no mundo? Eu entendo e eu prego isso todos os dias, há 20 anos eu faço esse trabalho, que o nosso propósito está relacionado às maiores dores e dificuldades. Então, a dor do suicídio do meu pai, ela me perturbou por muito tempo, porque eu tinha ele como um covarde, um homem fraco, que desistiu, né, da sua jornada. E depois que eu descobri que os heróis
são aqueles que abrem mão da sua própria vida para que os outros subam, que os outros brilhem, para que os outros tenham abundância. Eu descobri que meu pai, que era um fraco, covarde, se tornou um grande homem. Então ele se tornou meu herói. Então, para o meu herói, todo dia que eu tiro 2, 3, 4 pessoas do suicídio, até 1 milhão de pessoas que já, ao longo da minha jornada desses 20 anos, eu fiz. Essa é a dor que eu vim resolver. Levar a vida para as pessoas, para que eles tenham tesão, felicidade autêntica de poder viver a cada instante da vida, a cada momento. Maravilhoso. Que bom. Parabéns pelo seu propósito, parabéns pelo trabalho lindo que você vem fazendo aí. E hoje o nosso tema, basicamente, riqueza, mas a gente fala sobre tudo que é necessário para chegar nisso, né? E o que representa riqueza para você? Olha só, a riqueza, ela é muito, mas é muito mais profunda do que o dinheiro. Então, você perguntou pela riqueza. Então, a riqueza é o estado de espírito que entra em conexão divina. Então, Deus é o Criador. E essa criação que tudo vê, que tudo sabe, ele multiplica. E ele cria o tempo todo. E o tempo todo está em criação. E se nós estamos em criação, nós nos conectamos com o Criador. Se o Criador cria e nós somos imagem e semelhança de Deus, a riqueza é a criação. Então a riqueza é a produtividade, a capacidade de produtividade de um indivíduo. Sobre o quanto ele gera transbordo, o quanto ele gera abundância. E você começou aqui com João 10, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a riqueza está relacionada à prosperidade e à abundância. Abundância de quê? Vamos especificar. Abundância de quê? O melhor pai que eu possa ser. O melhor filho que eu possa ser. O melhor empreendedor que eu possa ser. O quanto eu gero isso para as pessoas. Um exemplo de riqueza e de muita abundância que eu carrego é Madre Teresa de Calcutá. Quando ela resume em uma frase, porque talvez para algumas pessoas, mas a madre não tinha muito dinheiro. E se você colocou na sua expectativa que riqueza é dinheiro, você vai sofrer muito. Então, dentro o que a Madre Teresa de Calcutá colocou isso em uma frase: não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor ou mais feliz. Então, a capacidade de uma riqueza e plenitude de alguém, ou de um ser, ou de uma pessoa, é o quanto ele entra em um ambiente e acende a luz. Entrar em um ambiente e acender a luz é a capacidade de riqueza de uma pessoa. Então, me fala um pouquinho sobre o seu ex. Então, uma das coisas que eu falo com as minhas alunas é: o quanto você tornou ele mais rico, mais bonito, mais gostoso. Então, na hora que o Gamonal abrir aqui para perguntas aqui, vocês vão colocar aqui. O quanto, olha para os seus 3 últimos relacionamentos. O quanto eles se tornaram mais ricos, mais bonitos, mais gostosos. Então, quer dizer, coloca aí, eu quero ver quem tem coragem de colocar o seu ex ou a sua ex. Então, comece a verificar. Na última empresa que eu passei, o quanto ela se tornou melhor. No último relacionamento, quantas pessoas se tornou melhor. Na minha amizade, o quanto ela se tornou melhor. Eu e o Gamonal somos amigos, né, virtualmente, nós nos conhecemos virtual e até hoje estamos no virtual. Mas é interessante que não tem uma conversa que eu tenho o intuito de levar conteúdo que eu estou fazendo para estimular a vida dele e vice-versa. Então, é tão gostoso conversar com o Gamonal e vice-versa que a gente, às vezes ele me chama, ou eu chamo ele, mas a gente sabe o tanto que a gente troca informações. Então, respondendo a pergunta do Gamonal, eu vou buscar em Jesus Cristo quando diz assim: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, a riqueza está em quem serve, em quem transborda, em quem gera benefício para as pessoas. É isso. Porque senão o cara é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Quem não serve e quem não produz, ele é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. E isso não tem nada a ver com riqueza. Show. Para mim, é a mesma coisa, a mesma concepção. A riqueza vem desse estado de espírito, de abundância, de produtividade, né? Já a pobreza
ela tem exatamente o contrário, que é a improdutividade. São aquelas pessoas que não produzem nada na vida de ninguém, não acrescentam nada na vida de ninguém, e geralmente elas têm uma visão de vítima e que tem que receber tudo do mundo, do Estado, dos políticos, da cidade, da família, dos pais, está sempre esperando alguém vir salvá-los. E isso nunca vai acontecer, então essa pessoa sempre continua dentro da pobreza. Uma das características que faz as pessoas mais não enriquecer é a maldita da procrastinação, né? A procrastinação talvez seja um dos maiores, assim como a ansiedade, e a procrastinação gera ansiedade também, mas uma das maiores causas de improdutividade é procrastinar. Você procrastina? Se sim, como que você conseguiu prosperar assim mesmo? Como que você consegue fazer isso? E se não procrastina, como que você consegue não procrastinar? Explica um pouco para nós aí essa visão, que eu recebo muito isso, né? Das pessoas que querem sair da procrastinação e tal. O que você tem para dividir com a gente? Eu quero começar a resposta para essa pergunta com uma frase. Se você quer mudar os frutos, você precisa começar pela raiz. Então, você quer mudar o fruto da procrastinação. Você quer deixar de procrastinar para fortalecer o seu fruto. Você tem que entender qual que é a raiz da procrastinação. A procrastinação é o efeito. Existe uma causa. Ninguém procrastina à toa. Ninguém começa, eu vou começar uma academia e vou parar. Não, ninguém começa isso. Eu vou começar aqui um projeto, um planejamento. Estou fazendo um planejamento 2024, mas eu sei que eu vou parar em março, em abril. Então ninguém começa algo pensando em parar. Todo mundo começa a fazer. Então a procrastinação é o efeito. Você precisa entender qual que é a causa. Então as pessoas sofrem porque eles querem apenas mudar o fruto, quer mudar o resultado. Então esse método Luan Santana não funciona. É só você fazer assim que eu volto. Não vou parar de procrastinar. Pum! Como se diz um grande amigo meu, Gamonal, falou, a lei do pá. Foi lá e pá. Né? Então, quer dizer, ele foi lá e parou de procrastinar. Fecha os olhos, isso. Fecha os olhos e vamos parar de procrastinar. Isso. Faz uma mandiba aí, o Gamonal, para nós, para parar de procrastinar. Não é assim. A pessoa precisa entender que existe uma programação neural. Então, quer dizer, às vezes o atleta está com 40, 50 anos, 30 anos procrastinando, mas tem uma programação de uma mãe, Amélia, passiva, que dava muita desculpa e que procrastinava. Então, de um pai que falava muito, que agredia, que batia, que procrastinava. Então, ela aprendeu ali a procrastinar com os pais. Porque nós entendemos que os primeiros professores da nossa vida são os pais. Então, primeiro eu preciso verificar o seguinte, não adianta você falar, meu filho lê, mas seu pai não lia. Então, eu vou procrastinar o livro. Ok, pega a história de leitura de sua mãe. Pega a história de leitura de seu pai. Então, quer dizer, não dá para você querer simplesmente se culpar por procrastinar. Você precisa entender de onde vem essa raiz da procrastinação. Então, é algo muito grande. Então, ninguém pega o dinheiro, sai gastando à toa e fica sem dinheiro de propósito. Então, uma pessoa que sai aí, procrastina, porque não consegue guardar, fazer o colchão financeiro, que é renda fixa, renda extra e renda passiva. Ele não consegue fazer, não, porque eu não quis. Não, não é porque ele não quis. Ele é viciado, assim como o usuário de drogas, ele tem vícios emocionais, e essas emoções, que são programações neurais, vão fazer com que ele fuja. Então, quer dizer, ele vai procrastinar, ele vai empurrar com a barriga e vai procrastinar a disciplina da economia, por exemplo, não foi porque ele quis. Não é simplesmente, vou fazer um curso de procrastinação, não é. Então, existe um processo muito mais profundo. Então, ele precisa identificar isso. Identificar isso. Porque, por exemplo, eu trabalhei um renascimento semana passada com uma pessoa que procrastinava muito. Ela estava com um problema com peso e problema financeiro. E ela não sabia de onde vinha, fez todos os cursos, não conseguia achar isso. Então, ela foi achar essa origem. Então, vamos fazer um rebirth, que é um renascimento, e dentro desse rebirth ela começou a ver e assistir os pais brigarem muito na infância.
os pais brigavam muito e o pai agredia e a mãe agredia também o pai. Então ela começou a ter uma aversão a dinheiro. Aversão a isso, porque eles sempre brigavam por causa do dinheiro. Então ela começou a criar o maldito do dinheiro. O dinheiro que faz meus pais brigarem. Dinheiro que faz meus pais separarem. O dinheiro é a raiz de todo o problema. Então ela criou na programação dela a raiz do problema. E ela cresceu. Então, como que eu vou lutar para conseguir alguma coisa que é a raiz do problema? Só que Paulo, mas eu gosto muito de dinheiro. Não, você gosta conscientemente. E inconscientemente. O inconsciente, ele é 1 milhão de vezes mais forte do que o seu consciente. Então, conscientemente, eu digo que quero ganhar dinheiro. Mas inconscientemente, eu luto contra isso. Então, toda procrastinação é uma luta contra o que você diz que quer. Você precisa identificar isso. Então, como que você faz isso? Autoconhecimento. Sócrates, 469 anos antes de Cristo, falava: só sei que nada sei. Quem quer parar de procrastinar tem que ler a Bíblia. Conheça-te a ti mesmo. Vai se conhecer. Tem que fazer análise. Tem que descobrir você. Tem que te conhecer. Porque senão você vai dar murro na ponta de faca. E não vai alcançar. Show. Autoconhecimento é a base de tudo, né? É a base da transformação. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi conhecer a mim mesmo, conhecer meu verdadeiro eu e conhecer o meu falso eu. E esse falso eu é que nos domina, que faz com que a gente tenha os resultados que a gente não quer ter. E por isso as pessoas continuam tendo esses resultados e falam assim: poxa, estou procrastinando, eu sei que eu devia estar fazendo algo, não estou fazendo, estou percebendo que não estou fazendo e mesmo assim não consigo parar e fazer o que eu tinha que fazer. E continuo fazendo e depois me gera uma culpa, um julgamento, eu me sinto um merda, a minha autoestima e autoimagem é totalmente deturpada, automaticamente eu me cobro e procrastino porque eu começo a buscar esse tipo de dopamina fazendo coisas idiotas como ver uma Netflix, mexer no TikTok, no Instagram, no Reels, buscando mais prazer. E eu fico com raiva porque eu procrastinei de novo e entro num ciclo vicioso, né? Então, o autoconhecimento é a coisa mais sensacional para você entender qual é a programação que você tem que está te fazendo agir como está agindo. Vocês estão gostando do nosso papo? Se você está gostando, já sabe, clica aqui, ó, compartilhe para mais pessoas. Vamos chamar aí, pelo menos por baixo, quem é abundante, quem é próspero, manda para 30 pessoas. Você não vai demorar nem 10 segundos. Vamos lá, clica aí, 30 pessoas. Agora, quem é escasso, manda só para 5. Então, clica aí e demonstre que você é abundante, você compartilha a prosperidade, a riqueza, a sabedoria, as informações que vão ajudar milhares de pessoas. E se você ainda não conhece o Paulo, clica aqui em cima, onde está escrito aqui, ó, Gamoney Talk. Clica aqui em cima, tem o nomezinho dele, só clicar para seguir. E se você ainda não me conhece, não me segue, clica aqui que tem muito conteúdo aqui que vai te ajudar a ter uma vida e vida em abundância, tá? Qual o conselho que você daria para alguém que está começando, mas que tem muito medo e ansiedade nesse processo? Eu tenho ansiedade para enriquecer, mas tem medo de arriscar. O que você diria para essa pessoa? Primeiro, o que você acabou de fazer agora. Mande essa mensagem para mais pessoas. Primeira coisa, ela precisa ter um feedback. Ela tem que ter um feedback sobre o poder de influência dela. Então, essa pessoa tem que trabalhar 2 palavras fortíssimas, 2 pilares que eu trabalho no Criação de Fortuna. Então, é 2 palavras fortíssimas que ela tem que trabalhar. Primeira, envolvimento. O segundo, magnitude. Envolvimento está relacionado ao poder de influência e o poder de responsabilização. O que o Gamonal falou? Convide o máximo de pessoas. Aí você vai convidar 30 pessoas. Quando você convida 30 pessoas, você tem um feedback. Porque você está vendo quem entra. Dessas 30 pessoas que eu convidei, quem de fato entrou? Aí eu tenho um feedback para medir a minha influência. Porque existem pessoas que acham que tem influência. Então, para quem está começando, comece agora a medir no seu time. Comece a medir na pedrinha. Então,
O sucesso não está na montanha. O sucesso está nas pedrinhas. Então, quer dizer, comece a medir as pedrinhas. Comece a verificar aquilo que eu falei. O quanto você mudou a vida do seu ex. O quanto você mudou a vida do seu ex. Eu estou aqui. Qual é o meu compromisso de gerar seguidores, pessoas que estão aqui do meu nível para o Gamonal? Se eu estou aqui com o Gamonal e eu não levo seguidor para ele, não tem porquê ele estar aqui comigo. E vice-versa. Por que nós já fizemos mais de 20 lives juntos? Porque nós não conhecemos esse tipo de network chamado network de rabeira. Sabe qual que é o network de rabeira? É você pegar... Já pegou rabeira, Gabriel? Tem coragem de assumir em público aqui? Já pegou rabeira? Nunca pegou? O que é rabeira? Pois é, eu já peguei rabeira. Então, quer dizer, você não sabe o que é rabeira, não? Você vai na bicicletinha, vai pegar na bicicletinha, pega no caminhão ou no ônibus, e o ônibus vai te levando. Isso é o network de rabeira. Você nunca pegou rabeira? Essa carinha de menino, criado com vó também, nunca fez nada errado na vida. Então, quer dizer, pegar rabeira é isso. Então, quer dizer, você pega a rabeira, você cola em alguém te carrega. Alguém vai te carregando. Então, é querer que alguém carregue. Então, você tem que tirar essa mentalidade rabeira. Essa mentalidade de colar em alguém te carrega. Alguém te põe no colo. Tira esse menininho, esse filhinho de mamãe de você, que grita lá do banheiro assim: mãe, terminei! Tira esse negócio de ficar gritando: mãe, terminei, ou esperando da esposa, ou esperando do esposo, ou esperando de alguém. Então comece agora a criar isso em você. Comece agora a desenvolver isso em você. Então saia, fuja o mais rápido possível. Essa pergunta que o Gamonal me fez: o que você disse? Qual sugestão para quem está começando agora? Olha só, primeira, tira de você todos esses aspectos da sua mentalidade de pegar rabeira. Pare de pegar rabeira mentalmente. Pare de querer que alguém te carrega. Pare de querer que alguém te leve. E agora comece agora a substituir o network de rabeira por um network de rampa. O que é o network de rampa? Você começa a gerar valor para a rampa. Se você não gera valor para a rampa, por que a rampa vai te querer? Então, imagina você andando nesse nível aqui, ó. Aí agora você quer subir na rampa com o Gamonal, ou com o Paulo Bento, ou com qualquer pessoa. Você quer subir na rampa. Quando você vai subir na rampa, você tem uma senha. Anota aí, ó. A senha é a frequência. A senha é a frequência. Então, para você subir na rampa, você precisa gerar valor. Então, gere valor na rampa. Então, em todo lugar que você for, relacionamento. Aqui, por exemplo, chamando pessoas, você tem como medir. Você tem como visualizar. Peraí, eu chamei 10 pessoas e veio 10% disso. Chamei 30 pessoas, veio 10%, 30%. Olha só, o seu poder de influência. Então, verifique isso. Mede a riqueza quando você ganha pouco. Porque quem não mede a riqueza quando ganha pouco, ele nem vai saber que ele é próspero ganhando mais. Então, entenda, mensure. É como se tivesse um termostato da riqueza. O termostato da riqueza é qual o transbordo, qual o impacto, qual a transformação eu tenho gerado na vida das pessoas. Então, para quem está começando, comece a medir isso com seu filho, com a sua esposa. Você não precisa de dinheiro para medir a riqueza. Você precisa de atitude. E por último, separe condição de decisão. Separe condição de decisão. Condição te mantém na zona de conforto, no status quo. Decisão te mantém na saída, na quebra da bolha. O cérebro processa por condição. O espírito processa por decisão. O fraco, o morno, o escravo, ele não faz nada, porque ele olha para a condição: não tem dinheiro, eu não dou conta, eu não posso fazer. Então o tempo todo é condição, tudo é condição. Agora, quem quer fazer o próspero, ele pode estar sem dinheiro, mas ele tem a decisão. Decida ser rico. Bate na mesa agora e fala: eu decido ser rico. Diga isso para você e assim será. Pronto. Você decidiu. Então não depende do dinheiro. Você é próspero.
Não depende do dinheiro, é você. Decida isso agora. Vamos lá, mestre Gabanal. Muita gente tem essa ilusão, né, de que a pessoa só fica rica quem é rico. Ou seja, dinheiro atrai mais dinheiro. É verdade. Mas se fosse assim, 82% das pessoas não seriam ricos do zero, que é a maior realidade. Mais de 80% das pessoas que são multimilionárias e bilionárias começaram do absolutamente zero. Então vamos pegar aí o cara, o dono do Facebook, né? O que ele fez? A sacada dele foi pensar em como resolver um problema dentro da faculdade. As pessoas sempre estavam se perguntando, qual o nome de fulano? Quem é tal coisa? De qual faculdade que ele é? De qual nome, qual parte que eles são lá? Quem é aquela ali? Ela é solteira, ela é casada? E ele pegou e criou uma coisa simplesmente da cabeça dele para resolver um problema. Então lembra sempre o seguinte, decida. Tem uma música que chama Decida Ser Feliz, decida se entregar, decida se entender, decida superar, decida se envolver, porque naquilo que focar, você vai se transformar, porque a vida é um sonho, e sonhos são para amar, até se realizar. Essa música eu escrevi quando eu decidi que ia ser rico, que eu decidi que ia ser feliz, eu decidi que ia escrever uma música sobre decisão. E saiu a música, saiu tudo. Quando a gente decide, surge esse nosso poder de criação. Nós somos imagem e semelhança do Criador. E nós podemos fazer uma coisa que só Deus pode, que é criar um ser humano, a nossa imagem e semelhança, a partir de nós mesmos. Você já nasceu rico, querido. Você pode criar Dubai, você pode criar a Torre Eiffel, você pode criar o que você quiser. Você já nasceu rico. E não é o dinheiro que faz isso, mas a prosperidade. E essa prosperidade é mental. São ideias. Como que eu vou contribuir? O que o Paulo falou foi fabuloso. O que você tem contribuído para as pessoas que estão fazendo parte da sua vida? Para o seu ex, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu atual? Você tem contribuído ou você está sempre cobrando? Sempre na rabeira aí, como o Paulo comentou, sempre indo de carona, ao invés de você criar situações que resolvam os problemas das pessoas. Quanto mais problema você resolve em grande escala, mais você recebe dinheiro em troca. Quanto mais dinheiro você recebe em troca, é um efeito de quantos problemas você resolveu. Por isso que no início eu perguntei, qual é o problema que você quer resolver no mundo? E todas as perguntas que eu faço para o Paulo é para você também. Então, absorva esse conhecimento aqui. Outro erro muito grande, Paulo, que as pessoas têm, é achar que as pessoas ricas, ou as pessoas do Instagram, elas são perfeitas. Só ela que tem uma vida merda. E aí as pessoas são perfeitas, e aquela pessoa que já tem riqueza, já é famosa, já faz eventos, já faz show, está o tempo todo fazendo evento, acha que sempre deu tudo certo para elas. E na primeira falha, elas desistem. Conta para nós qual foi o seu maior erro ou a pior coisa que aconteceu em relação a dinheiro, riqueza, e qual benefício você tirou disso? O que você aprendeu com esse erro? O maior erro da minha vida, e isso me ajudou muito com uma frase do Sócrates, que ele diz o seguinte: o único bem que nós temos é o conhecimento. O único mal é a ignorância. O meu erro foi querer criar a Torre Eiffel, porque ela já foi criada. O meu erro foi querer criar Dubai, e já foi criado. O meu erro foi querer criar a roda já foi criada. O meu erro foi querer ter resultado de alguém. Esse foi o maior erro na minha vida. Quando eu descobri isso, porque eu ignorava, por isso que eu não sabia. Quando eu descobri isso, eu verifiquei que cada ser humano, e Deus é tão perfeito, que se nós pegarmos o dedo aqui, ó, e olhar para esse dedo, tem digital aqui, ó, essa digital. Nem seu pai tem essa digital. Nem a sua mãe tem essa digital. Só você. Então, eu fugia do abuso sexual que eu tive na infância, Gabonão. Eu fugia, eu tinha vergonha de assumir isso. Porque eu fui permissivo, eu permiti. Eu tinha vergonha de assumir isso. Hoje, com a minha esposa aqui perto, meus filhos do lado, não tenho dificuldade alguma. São 5 filhos maravilhosos, até eu sou avô já, sou avô. Então, quer dizer, eu não tenho dificuldade nenhuma disso, porque a percepção do outro e o mapa que ele tem não define o meu território. Então, quer dizer, hoje não tem zero problema com isso. O que você acha, o que as pessoas vão achar?
Agora, a grande sacada que eu tive foi quando eu descobri isso, que nem minha mãe tem essa digital, nem meu pai tem essa digital. Aí eu descobri que Deus não joga dados. Então, eu não passei por abuso sexual à toa. Eu não passei pelo câncer à toa. Meu pai não se suicidou à toa. Nas dificuldades que eu passei, fome na infância, não foi à toa. Então, aquilo ali era uma história que eu precisava retirar um presente. E quando eu retirava esse presente, quando eu entendi que Deus, quando quer nos dar um presente, ele embrulha um papel chamado problema. E quando eu extraí isso do significado do problema, eu descobri o único ser desse mundo. Ninguém, não é Gamonal, não é Pablo Marçal, não é Paulo Vieira, ninguém nesse mundo faz o que eu faço. Ninguém nesse mundo faz o que o Gamonal faz. Ninguém nesse mundo faz o que o Pablo Marçal faz. É isso que eu pude entender. Quando eu entendi isso, cara, eu falei, por que eu fico perdendo tempo querendo inventar roda? Aonde as pessoas, o pobre faz, ele fica comemorando o resultado do outro. Ele fica idolatrando o resultado do outro. E Deus repudia a idolatria. Você precisa entender que a sacada do negócio, olha só. Você que assistiu aí The Secret? Você que viu o segredo? Então, eu vou te falar agora o grande segredo. O grande segredo. O grande segredo, para quem está nessa live, anota aí. Está na sua história. Quando você entender isso, history e story. Para o americano isso é muito claro. Quando eu estava com o Tony em Amsterdã, na Holanda, ele falou assim, Paulo, você vai ter que mudar seu history e a sua story. Eu consegui entender isso. É depois que eu peguei no avião, voltando para o Brasil. A hora que eu entendi isso no avião, voltando para o Brasil, eu falei, puta merda. É a minha história de um pai suicida. Tem que ser transformado em story. Então, history, história do passado. Story, história atual. Eu tenho que pegar o meu history e transformar em story. E o seu storytelling evidencia o manifesto de um cara abundante. O problema é que nós não queremos manifestar uma pessoa abundante. Imagina o seguinte, aquela pessoa lá do que ganha terra. Lá tem um movimento ali, são 3 letras, eu não posso falar qualquer. Então, quer dizer, que o povo tem que ficar sujo. Ele tem que ficar com cara de pobre, de coitadinho. Ele tem que ficar com cara de tristeza para ganhar terra, porque senão não ganha. Então, ele já aprendeu a ser coitadinho, ser vítima, ser coitado. Então, é isso aqui, cara. Isso aqui ofusca a abundância. Você não veio para isso. Quando eu descobri que aquela história, 1 milhão de pessoas precisavam ouvir aquela história. Por que eu estava escondendo? Por que eu estava guardando isso? Então, a grande sacada foi descobrir isso. A grande sacada foi, mostra para o mundo essa história. Mostra como você ressignificou. Não tem a ver com o seu tombo. Tem a ver com o que você aprendeu com esse tombo e transforma isso em método e ajuda outras pessoas com esse tombo. Tem uma coisa que faz todo um diferencial para mim, uma coisa que eu aprendi, que nós vamos receber muito dinheiro ou pouco, de acordo com 3 coisas. A necessidade que as pessoas têm do seu produto ou serviço, que você está contribuindo para resolver o problema delas, o quão bom você é e o seu produto, obviamente, e qual a dificuldade de substituir. Como o Paulo falou, se você está tentando inventar a roda, já fizeram. Não só fizeram, como aceleraram ela, já fizeram de outras formas. Para de olhar para o outro e buscando o resultado ou a solução para você ficar rico e olha para você, porque o grande diferencial, o que te vai fazer, porque nada adianta todo mundo necessitado que você tem, você ser incrível, o produto ser maravilhoso, mas todo mundo faz igualzinho. Você só vai ser mais um no meio da multidão. Quando você entende que você tem algo dentro de você, você tem que entender quem é você, qual o seu propósito, o que você está fazendo aqui, quais suas aptidões, qual o seu superpoder. Você vai criar produtos e serviços que vão resolver o problema das outras pessoas. Você vai se especializar nisso.
anote isso. Você precisa ser foda. O seu produto tem que ser foda, principalmente hoje. Com a globalização, tá cheio de gente foda. Então, ser mais um, você não vai ser nada. Você só vai ser mais um. Você tem que ser espetacular. E a dificuldade de substituir. A dificuldade de substituir está exatamente em você que é único. Você é uma edição especial, limitada de Deus. Olha que coisa sensacional. O que é que está dentro de você, que você faz com maestria, que você sentiu muita dor e resolveu? Também não adianta você ter uma dor, não resolveu e começa a curar a dor dos outros. Você tem que ter curado as pessoas, tem que saber o caminho. E aí você vai ajudar milhões de pessoas. E por isso receberá milhões ou bilhões em troca. A vida são pontos de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em 4 áreas: espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Todo o resto está aqui dentro. E quando você entende que experiências sequenciais de troca, a grande pergunta é: o que você vai fazer para as pessoas? Como que você vai contribuir? Nós estamos aqui para experienciar, evoluir e contribuir. Como que você vai contribuir para o mundo para que você receba esse dinheiro em troca? Paulo, família, cara. Sua família teve influência no seu processo, na sua carreira? Como que a riqueza para você, o que a sua família influenciou ou dificultou na sua vida? Ela te apoiou ou o que você teve que fazer? Como que foi a sua história em relação a isso aí? Legal. Isso faz muito, muito sentido e essa pergunta me dá um prazer enorme de respondê-lo. E eu vou começar por uma ciência muito profunda que tem colaborado muito com o descortinar da miopia de muitas pessoas. E ela tem ajudado muito na evolução das espécies, no entendimento mais sublime, baseado em doutrinas e conceitos científicos antigos, chamado epigenética. A epigenética é o conceito da nova biologia. Então, ela pegou todo o estudo da nova biologia, da biologia antiga, estudou tudo isso, desde Darwin, na evolução das espécies, passando aí por todos os cientistas que falaram da evolução das espécies, até chegar nesse momento agora. Então, isso foi fantástico, mas foi maravilhoso. E uma frase da epigenética que diz: não sou vítima da minha hereditariedade. Eu sou um mestre na atividade genética. Se nós não entendermos essa frase, nós vamos entender que Deus é injusto. A epigenética veio trazer a clareza sobre o que Jesus falava sobre amor. Quem não entende epigenética não vai entender o amor de Deus. Ele nem vai entender porque se você não entender que você pode mudar o seu padrão genético, significa que você vai ser sempre influenciado, tendenciado a repetir o mesmo comportamento do pai que foi pobre e da mãe que foi pobre. É aqui que você entende que você não é vítima, que você pode mudar o seu padrão. Tem um cara chamado Paul Stewart, que eu tive o prazer de conhecer na Peak Learning, lá nos Estados Unidos, em New York, e ele me disse o seguinte, ele me disse, fiz um curso, né, disse pra gente, que estava no curso dele, que ele fez uma pesquisa. Ele fez uma pesquisa e mandou essa pesquisa para 100 mil líderes por e-mail. Naquele tempo não tinha Instagram, não tinha nada disso, nem Facebook. E ele mandou, então, Gamonal, para mais de 100 mil líderes. Não foi 100 mil pessoas. São pessoas que já são líderes. Ele mandou para mais de 100 mil líderes em 127 países. Ele mandou para mais de 100 mil líderes. Pergunta simples assim. Primeira pergunta, como foi seu relacionamento com seu pai? Segunda pergunta, como foi seu relacionamento com a sua mãe? Quanto o seu pai ganhava? Quanto a sua mãe ganhava? Como que era o dinheiro na sua infância? Essas perguntas fez com que ele voltou às respostas dos e-mails e ele chegou em um dado interessantíssimo, Gamonal.
83% dos grandes líderes da humanidade vieram de famílias desestruturadas, pais divorciados, problemas na infância. Esse teste do Paul Studies, que está no livro As Vantagens da Adversidade, eu tive o prazer de ser autografado, né, por ele mesmo. Então eu trouxe para o Brasil. E a vantagem da adversidade é que quem veio de um ambiente de muita escassez, ele vai ter uma tendência, ele vai ter uma influência da pobreza, sim. Mas quando ele faz essa palavrinha que eu falei e o Gamonal repetiu, que é decisão. Quando ele decide, ele pode mudar o padrão. Ele vai mudar o padrão. Então, nós somos inteiramente responsáveis pela mudança do nosso padrão genético. Vim de uma família pobre, de um pai que era dependente de álcool, dependente químico, de drogas, dependente de pobreza o tempo todo, era dependente da minha mãe, era gigolô, dependente da minha mãe que bancava. Então, minha mãe, com todas as suas dificuldades, trabalhava cedo, tarde e noite. E decidi, assim como o Gamonal, eu decidi um dia, eu vou ser rico. Só que desde quando eu era jogador de futebol, na infância, eu dizia, minha mãe uma vez por mês, Gamonal, conseguia comprar uma cartelinha de iogurte. Nós éramos 6 pessoas em casa. Dava um copinho para cada pessoa. Eu fazia um furo bem pequenininho, ia chupando devagarzinho, pensava, vai acabar. E quando acabar, somente o mês que vem. Eu pensava de tanta pobreza, tanta escassez. Eu pensava, gente, essa é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu pensava, né? Riqueza para mim é quem tem iogurte. Rico. O rico é quem pode tomar iogurte à vontade. Foi bom, para ser rico, eu preciso tomar iogurte, então. Então eu imaginava que quando eu fosse jogador de futebol, eu ia comprar uma casa, ia ter uma piscina, e ao invés de colocar água nessa piscina, eu ia colocar iogurte. E eu ia dar de ponta com a boca aberta na piscina de iogurte. Então, eu cresci com esse sonho. Então, para mim, riqueza era tomar iogurte. Essa era a riqueza para mim, Gabriel. Você perguntou hoje qual a definição de riqueza. E a definição daquele tempo, se você perguntasse naquele tempo, eu ia falar para você, é quem pode tomar iogurte toda hora. Então, quer dizer, eu cresci com esse sonho de tomar iogurte. Então, eu comecei, então, a vivenciar. E eu comecei a entender. Então, foi descortinando a miopia, eu fui tomando consciência. E quando eu fui tomando consciência, eu falei, cara, não está no iogurte, não está no dinheiro, não está nas coisas, não está no bem material, e sim na capacidade construtiva de transbordo, de abundância que eu gero para o mundo e o quanto eu ensino pessoas e organizações serem melhores a cada dia. Isso fez com que eu passasse pela Coca-Cola. Fui coach da Coca-Cola durante 2 anos. Eu passei pela Ambev, passei pela Mineira, JS, Unimed e várias empresas do Brasil. Justamente porque um dia eu entendi essa sacada. Eu queria tanto olhar para cada um de vocês. 80 pessoas aqui agora. Eu queria dizer, nos seus olhos aqui, ó, assim como o Gamonal faz um trabalho fantástico aqui. Eu queria dizer para você agora, depende da sua decisão. O fator diferencial foi a minha decisão. Quando eu decidi, quem decide muda o padrão. Quem decide muda o padrão. Com você, Gamonal. Gente, eu quero só, antes de passar para o Gamonal aqui, eu só quero pedir o seguinte, pessoal. Tem muitas pessoas aqui que estão aqui da minha equipe de Imparáveis, aqui da equipe de Massa. Gente, eu vou falar para vocês, um cara que eu quero ter amizade com ele pro resto da vida, esse cara, Gamonal. Quem está aqui não pode deixar de seguir o Gamonal. Quem está aqui já começa agora a seguir aí Gamonal, Mestre Gamonal, Luiz Gamonal. Esse cara tem conteúdo demais. Eu, assim, sou apaixonado desse cara. Então, quer dizer, tem conteúdo demais, é top demais. Nós somos mentor um do outro. Ele é meu mentor, eu sou mentor dele, então a gente se encontra pelo menos uma vez por mês. Né? Já teve vezes que eu dependo da agenda dele, depende da minha também, eu corro muito também, mas é uma coisa que você recebe de graça, que o que esse cara entrega de conteúdo é de graça, que segue aí Luiz Gamonal, quem não está seguindo aí, segue o Luiz Gamonal. É isso aí, é com você, mestre Gamonal. Show. Estamos chegando já no final. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, extremamente maravilhosas para você. E no final, como de praxe aqui, o nosso convidado me faz uma pergunta, tá? Mas a pergunta antes de chegar nessa
daí é o seguinte: qual a pergunta que você gostaria que tivessem feito para você, mas ainda não fizeram? Como levar saúde e felicidade para o máximo de pessoas que cada um pode levar? Como inspirar a saúde e a felicidade? E como Tem muita fazer gente, isso? Gamonal, presas em uma inversão de valores. É como o poste está mijando o cachorro. É alguém que está assistindo a live e achar que você é melhor do que ele. É alguém que está assistindo a live e achar que eu sou melhor do que ele. Gente, não faz isso não. Gente, para de achar que o problema é exclusivo seu. Jesus Cristo, quando ele colocou o seguinte assim pra gente, ó: se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Com outras palavras, Jesus falou assim: você tem problema? Não esquece de uma coisa, eu também tenho. Eu também tive. Você tem problema? Não esquece, eu também passei. Então, uma das coisas que me ajuda muito, isso também passa. Quando eu estou no fundo do poço e o momento de achar que não tem solução, eu sei que o final de todo poço tem mola. O final de todo poço tem mola. Isso me ajuda muito a saber disso. Então, é a cada dificuldade que a gente enfrenta, aquela dificuldade nos dá. Então, onde você perde, que você fala, pô, eu perdi. Você perdeu ou você ganhou? Então, depende por onde você olha. Então, o ponto de vista nada mais é do que a vista por um ponto. Então, o Gabriel me perguntou, como fazer isso? Como levar saúde e paz para as pessoas? Mudar o paradigma, o ponto de vista. Então, esse ponto de vista, que é o filtro que eles têm sobre o fato. Porque uma vez perguntaram para um jovem, por que você bebe? E ele respondeu, eu bebo porque meu pai era alcoólatra. Perguntaram para o irmão dele, e você, jovem, por que você não bebe? E ele respondeu, eu não bebo porque meu pai era alcoólatra. Então, está muito claro com esse exemplo que a pobreza está no filtro. Gente, entenda, a pobreza está no filtro. Então, quando você muda o filtro, a percepção, quando você muda isso, você se torna rico. Quanto de dinheiro, papel de dinheiro Jesus Cristo tinha? Dinheiro, papel de dinheiro. Quanto de dinheiro, papel ele tinha? Ele colocou, cara, esse papel aqui é de César, então dá para ele. O dinheiro que eu quero é outro. A riqueza que eu quero é outra. E é essa riqueza que mais importa. Essa riqueza que transborda. É essa riqueza, a riqueza do Espírito. A riqueza do Espírito. Então, o que você tem fica aqui. O que você se torna vai com você. Entenda isso. O que você tem fica aqui. Então, o Gamonal não é nem dono nem do nome dele. Nem do nome dele ele é dono. Nem do corpo físico dele ele é dono. Ele não é dono nem da mulher dele, ele é dono. Tudo isso ele é usufrutuário disso, gente. Acorda! Acorda, Brasil! Quando você fica preso ali em coisas, você fica sobrevivendo. Sai disso. Desapegue. É esse desapego. Tudo aqui na vida é alugado, né? Tudo. Tudo. É o que você é, mestre. De tudo que você aprendeu até hoje, sobre prosperidade, riqueza, etc., se você pudesse dar apenas 3 conselhos, os 3 conselhos mais importantes para a humanidade, quais seriam? Primeiro deles, quando um ciclo se fecha, ele simplesmente se fecha. Permita que o ciclo se feche. Deixa o ciclo fechar. Você não tem controle sobre isso. Segundo conselho, a árvore que produz não se incomoda com as folhas que secaram. As folhas vão secar. E o que você tem a ver com isso? O seu foco é produzir, não é preocupar com o que não é de sua conta. Para de preocupar com o que não é de sua conta. Para de preocupar com isso. E o terceiro, Jesus Cristo. O Filho do Homem
veio para servir e não para ser servido. Todo mundo que serve é rico. Quem serve é rico. Quem serve, quem cria, quem desenvolve, não é aquelas pessoas que ficam ali dando o que nem tem para os outros. Não, é que serve, faz a vida do outro melhor. Cuidado, interprete isso de uma forma mais clara. Então, esses são os 3 conselhos aí que eu tenho certeza que fez a grande diferença, na minha vida e que eu trabalho muito, constantemente sobre isso. Gamonal. Bom. Última pergunta minha, e abrir depois para você fazer a sua. Se Deus te deixasse no lugar dele, se Deus te deixasse no lugar dele por um dia, o que você faria pela humanidade? Exatamente o que ele faz. Um mundo de provas e expiações. Porque se eu curar as pessoas sem elas merecerem, elas vão ficar doentes de novo. Eu não curaria nada, não mudaria nada. Eu não mudaria nada. Até mesmo porque se eu mudar, eu tô tirando o casulo. Eu tô tirando o casulo daquela lagarta que precisa de uma metamorfose. Então, eu tirei a forma de amadurecimento de um fruto. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não posso fazer isso. Então, eu não mudaria nada. Pelo contrário. Eu realmente acompanharia e daria isso, porque esse mundo que nós vivemos é um mundo onde o mal prevalece sobre o bem. Nós vivemos um mundo, de acordo com a neurociência, nós temos em torno de 50 mil pensamentos por dia. 50 mil pensamentos por dia. E desses, 80% são negativos. Nós vivemos um mundo onde é mais fácil focar no problema. Então, como sair disso? Então, por isso que nós vivemos nesse momento de provas e expiações. Justamente para que as pessoas possam entender que o caos evidencia o caráter. Você precisa do caos para mostrar exatamente como você lida com aquilo. Então, quer dizer, seria exatamente isso. O Gabriel não mudaria nada. Pelo contrário, eu só acompanharia o que o ser mais fantástico da galáxia, que criou tudo isso. Porque existe uma filosofia até da riqueza que nos ajuda a entender isso. Existe uma filosofia panteísta que diz o seguinte: Deus é a conexão de toda a energia que está no universo, de toda a energia, tudo isso é Deus. Tá. Aí a hora que a pessoa me fala isso, eu vou e pergunto: e quem criou toda essa energia? Se nós ficarmos aqui 10 dias nessa live para definir o que é Deus, nós vamos chegar no 10º dia sabendo 0,001% do que é Deus. Nós não temos faculdades, percepções e sentimentos aguçados o suficiente para entender que é Deus. Não tem condição. É como você querer explicar algo para um bebê que não consegue nem te ouvir. Nós não temos capacidade. Por isso que Jesus, quando terminava de falar, ele falava assim: vejam aqueles que têm olhos de ver, ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Nós não temos capacidade para isso. Então, quer dizer, dentro disso, essa capacidade de discernir, de aprender, de conhecer Deus, é através do método mais magnífico chamado vida. Aonde está escrito a justiça divina? Resposta: na consciência. Aonde está escrito justiça divina? Resposta: na consciência. Chegou minha vez. Show. Antes da pergunta, vocês estão gostando? Muitas chaves aqui estão caindo. Quem está gostando, quero ver muito coraçãozinho, foguinho, senzinho, o que você quiser colocar aí. Clica nesse negócio e faz fluir e compartilha para outras pessoas, para que elas tenham esse conteúdo maravilhoso aqui. E você teria uma pergunta para mim? Sim. A pergunta para você, mestre. O pobre, na sua percepção, o pobre é escravo do rico? De forma alguma. O pobre é escravo da própria mente. O pobre, ele é escravo dos paradigmas que fazem com que ele seja escasso, que faz com que ele não seja produtivo, ele seja improdutivo. E tem muita gente que fala assim: mas eu trabalho o dia inteiro, né?
Você se ocupa o dia inteiro, mas não produz coisas que as pessoas necessitam. Então, o pobre, ele não é escravo de ninguém. E aí que está a sacada de que eu era pobre. E quando eu entendi que eu era imagem e semelhança do ser mais poderoso do mundo e eu poderia criar qualquer coisa, até um ser humano, eu descobri que eu precisava me entender, conhecer a mim mesmo, descobrir as minhas aptidões, as minhas dores, os meus dons, talentos, tudo que eu gosto, que eu não gosto, criar produtos e serviços para resolver os problemas das pessoas. E quanto mais eu alcançasse pessoas em grande escala, mais problema eu resolveria. E por isso, por lei de dar e receber, princípio de ritmo, são as leis do universo que Deus criou, eu receberia dinheiro em troca, porque o ritmo é a compensação. Tudo que vai compensa igualmente para o outro lado. Então, quando você entende que você não é vítima, que você não é escravo, que você não é pequeno, que você não é menos do que nada nem do que ninguém, você vai entender que você está isso aqui para alcançar essa riqueza que você deseja. Você só não fez o que Jesus disse para fazer. Buscai primeiro o reino dos céus, que todo o resto lhe será acrescentado. E onde está o reino dos céus? Dentro de vós. Então, se você ainda não entende isso, dificilmente você vai conseguir decidir verdadeiramente. E quando você decide, decidido, não tem esse negócio de voltar atrás. Você decidiu e você não vai fazer para ver se dá certo. Você vai fazer até dar certo. Se você ainda não entende como isso funciona, se você ainda não sabe onde está o seu eu verdadeiro, eu te convido a vir aqui no dia 9 de dezembro, aqui em Campos do Jordão, onde nós vamos fazer o Divinos. Vai ser um evento ao vivo de um dia inteiro, de alto impacto, onde nós vamos quebrar todos esses paradigmas que você tem, seja de pobreza, de saúde, relacionamento, espiritualidade, qualquer coisa que você tem que está dificultando a sua prosperidade ou qualquer outra área da sua vida. Nós vamos entender e nos conectar com a nossa essência. Nós vamos trabalhar todas as áreas da vida e montar um mapa claro. Porque se você não sabe para onde você está indo, você se perde nas infinitas possibilidades e está sempre procrastinando também. Porque você nem sabe o que você quer da sua vida, porque você não conhece a si mesmo. Então, se você ainda não está inscrito, ainda está no primeiro lote, já vai fechar o primeiro lote, vai subir, clica na minha bio, tem lá um link explicando todos os detalhes do evento. Vai ser na cidade mais alta do Brasil, na cidade com ar mais puro, mais maravilhoso, e onde a gente vai passar um dia inteiro juntos, trabalhando todas essas questões. Paulo, 1 hora, 1 minuto, gratidão. Deixa aí suas considerações finais. Gente, tem um recado para a galera aí. Eu quero muito, mais uma vez, dá um chute aí. Quantas lives você acha que a gente fez junto no Gamonal? Não sei, cara. Eu acho que quase 20 já. Muita coisa. Então, quer dizer, olha só, eu quero primeiro agradecer você, Gamonal. Você é um cara que tem feito muita diferença na vida de muitas pessoas e um presente que Deus me deu. A nossa conexão me ajuda muito, me inspira muito. Ver que você é um cara que não para, é um imparável, né? E isso é muito bom. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram aqui, que deixaram aí os seus afazeres, podia estar fazendo qualquer outra coisa e esteve aqui com a gente. Obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer a todo mundo aqui, ó, todo mundo que está aqui, minha irmã Luciana que está aqui presente, né, Belinho que está aqui presente, todo mundo aqui pedir para seguir. Quem não está seguindo o Mestre Gamonal, começa a seguir. Quem não está seguindo o Paulo Bento, clica aí em cima aí, ó, clica aí, aponta aí, ó, começa a seguir Paulo Bento Oficial. Quem não está seguindo o Gamonal, começa a seguir também. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e eu quero realmente deixar uma consideração final aqui para você. Ser pobre ou ser rico é uma questão de decisão. Não é questão de escolha, é uma questão de decisão, é diferente. Então, querer não é merecer. Uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você merece. Porque para merecer você tem que decidir. Então, decida. Saia da condição e vá para a decisão. Eu me lembro, Gamonal, umas vezes, né, já estou com uma turma aqui agora de mais de 50 pessoas aqui de São Márcia para entrar aqui, já está aqui conosco, eu já vou fechar aqui.
Mas eu me lembro quantas vezes eu fui ir para São Paulo, dar treinamento e eu não tinha dinheiro para voltar para o Brasil, para Goiás. Eu não tinha dinheiro para voltar. Por isso que eu me tornei quem eu sou hoje. Porque eu não tinha dinheiro, então eu tinha que ser melhor, aprender mais que todo mundo. Porque eu tinha que gerar resultado aí. E essa inflexão, essa capacidade, esse ponto de inflexão, essa capacidade de abertura de conhecimento de novas áreas, de novas formas, me trouxe o significado necessário para fazer quantas vezes for preciso fazer. Quantas vezes for preciso fazer. Então, gente, não tenha medo de fazer. Cuidado com tudo aquilo que te escraviza. CLT te escraviza. Né? Mamãe te escraviza, papai, síndrome da mamãe, síndrome do papai, tudo que está te escravizando. Cara, desconstrua tudo isso e prepare para viver o melhor que Deus preparou para você. Dê o seu melhor. Mestre Gamonal, eu só estou preocupado que esse povo aqui vai sair do Goiás, o povo está saindo do Goiás para ir aí no seu evento. Só que o povo do Goiás não tem roupa de frio não, ô Gamonal. Não sabe que aqui é 40 graus na sombra, aqui no Goiás, né? Então, quer dizer, agora aí, meu amigo, o frio, a hora que eu vejo você com essas roupas cedo, assim, você sai para meditar e curte, assim, eu falando, gente, como é que eu vou chegar lá nesse frio? Como é que eu vou aí nesse frio? Ah, mas tá bem quentinho, tá? Tá bem quentinho. Final do ano é bem calor. De noite esfria um pouco, mas pode ter certeza que vocês vão chegar aqui em dezembro, é verãozaço. Aqui tá muito quente, tá? E aí, quando passa das 5 horas, você vai colocar uma jaqueta, alguma coisa, e vai ficar de boa. Não é igual junho, não, que junho aqui é frenético. O frio aqui é maior. Mas, ó, gratidão, muito obrigado pela parceria, pela paciência e por estar aqui compartilhando a sua experiência, o seu conhecimento com essa galera maravilhosa que está aqui. Quem gostou, bate palma aí, quero ver muita curtida. E eu vou deixar essa live salva aqui, vou marcar o Paulo Bento para poder colocar como coprodutor ali, né, colaborador, para aparecer nos 2 canais. E eu quero que você comente nessa live salva, não agora. Na live salva, quero que você comente qual foi a maior sacada que você tirou dessa live, tá bom? Grande abraço. Grande abraço, sucesso. Excelente noite aí. Fica com Deus. Até mais. Um abraço. Tchauzinho. Até mais.